Amados irmãos, mais uma vez, trazendo para vocês esclarecimento, ensinamentos, orientações da realidade, da verdade, da revelação de Deus. A gente precisa viver a nossa vida de fé em Deus pela sua verdade. Aquilo que Ele nos mostra, nos revela na sua palavra. A vida com Deus, ela não é baseada dentro de regra, de tarefa, de formalidades, de princípios e valores e compromissos de religião nenhuma, dentro de preceitos e princípios de homem nenhum. A vida com Deus, ela só é vivida em Cristo e por Cristo. Foi isso que Jesus veio para trazer para o homem essa oportunidade de vida de volta com Deus. Não através de nenhum ambiente, de nenhum lugar, por meio de nenhuma regra ou meta estabelecida pelos homens dentro de ambiente nenhum. Jesus veio para nos trazer de volta a vida com Deus. E isso por Ele e nele. Jesus, quando veio ao mundo para trazer para o homem a oportunidade da vida com Deus, o conhecimento para o homem ter a vida com Deus, eu peço a sua atenção para você observar isso. Jesus, ele não veio para conduzir ninguém a nenhum lugar, tá? Ele não veio para conduzir ninguém a nenhum outro caminho, por meio de nenhum lugar, dentro de nenhuma regra e norma de ambientes institucional estabelecido pelo homem. Jesus não veio trazer esse conhecimento de vida com Deus para ninguém. Vida com Deus não é dentro desse ambiente, daquele outro, guardando esses princípios, valores desse grupo, dessa instituição, desse conceito religioso, não. Vida com Deus é unicamente em Cristo e por Cristo. Jesus veio nos ensinar o caminho de volta a Deus, a vida com Deus, a verdade de Deus, a porta de acesso a Deus. E tudo isso que ele nos ensinou, nos mostrou, não foi em nenhum ambiente particular, nenhum lugar, nenhuma regra institucional de homens. Foi tudo dirigido para ele, nele. Toda a direção de Jesus para a humanidade encontrar a vida com Deus foi nele e por ele. Jesus não conduziu ninguém, ó, você tem que ir para o templo, tem que estar subindo o monte, tem que estar guardando sacrifício, tem que estar dando dízimo, tem que estar se batizando, tem que estar guardando o sábado, tem que estar na direção do sacerdote, tem que ser guiado pelos líderes supremos da instituição. Vocês têm que estar santificando a vida de vocês dentro de princípios e valores e usos e costumes de vida religiosa. Jesus não trouxe isso para ninguém. Essa não é a direção de Jesus para nós. O mundo que vive nessas direções está perdido. Então eu quero conversar com você nesse momento sobre isso. Eu estava hoje à tarde lá no meu trabalho, estou agora aqui de noite, são quase 9 horas ou 10 horas da noite já. Deixa eu ver aqui porque meu relógio aqui está parado, viu gente? Por isso que eu não estou olhando no relógio. Deixa eu ver o horário aqui verdadeiramente. Deixa eu botar o outro óculos para perto para eu ver o horário. Pronto. 9 horas da noite. Nesta noite de quinta-feira, 9 horas da noite. Estou aqui agora, dia 7 de agosto, quinta-feira, 9 horas da noite. Levando para você esse momento de esclarecimento. Esse momento abençoado para mim e para você, onde estamos recebendo o esclarecimento, a instrução de Deus. Da verdade, por onde vamos ser libertos. Então, hoje à tarde, lá no meu trabalho, eu estava falando sobre o questionamento que as pessoas me fazem por eu estar ministrando, reprovando tanto esse princípio de igreja que as pessoas vivem. E as pessoas me questionam, irmão Wellington, por que é que o senhor fala tanto de igreja? Por que é que a sua pregação é só falando das igrejas, de pastores? E eu queria, e quero, e vou fazer isso agora, levar para você um esclarecimento diante desse questionamento que é me feito. Eu queria que você entendesse em nome de Jesus. Eu tentei levar lá no trabalho, mas no trabalho é muita interrupção. Aí eu vou fazer isso agora aqui em casa, né? Aproveitar que a minha menina mais nova está dormindo
e ela não fica tanto no meu pé me chamando para brincar, para ficar com ela. E quando eu estou em casa eu aproveito isso. É por isso que eu gravo mais lá no trabalho. Mas como minha menina está dormindo, eu vou aproveitar agora e levar esse esclarecimento para você aqui na minha casa, aqui no meu quarto, na minha residência, levando para você em qualquer lugar deste mundo, onde você estiver, aqui no país Brasil, ou em qualquer outro país, ou aqui no estado de Pernambuco, ou qualquer estado do Brasil, que você agora esteja sendo abençoado com o esclarecimento da palavra de Deus, do conhecimento da verdade que vai ser levado para você. Vamos lá, vamos sentar também para levar esse esclarecimento. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando alguém diz assim, não me julga porque eu estou de bermuda não, tá, irmão? Isso aqui não tira a minha santidade nem meu caráter, não. Isso aqui não me faz estar afastado de Deus, não, tá? Isso depende do seu entendimento. O pecado está no seu interior. O pecado está na sua forma de ver, de pensar e de julgar. Não julgue ninguém pela aparência. Cuidado. Jesus disse que o pecado não é o que está fora. É o que está aqui dentro que sai. As intenções, as atitudes interior, o julgar, o comportamento, a forma de ver as pessoas, cuidado. Então não me julga não porque eu estou de bermuda não, tá? Porque teve alguém que disse, você está de bermuda, está escandalizando, está trazendo vergonha ao evangelho. Não, vergonha ao evangelho é quando eu estou vivendo dentro de igreja, eventos, movimentos vãs, aí é vergonha ao evangelho. Vergonha ao evangelho é esses movimentos malditos, anátemas que o povo está vivendo dentro das igrejas. Vergonha ao evangelho é essas doutrinas de demônios que o povo está vivendo dentro das igrejas. Escândalo ao evangelho não é quem está sem camisa, não é quem está de bermuda. Escândalo ao evangelho é quem está pregando e ensinando heresia de perdição para o povo. Esses que estão dentro de juízo e condenação se não se converterem. Mas está de bermuda, sem camisa, isso não. Tá bom? Isso não leva ninguém a estar pecando e se afastar de Deus. Agora, claro que não é conveniente eu estar sem camisa aqui ministrando. E se eu ministrar sem camisa, isso também não é pecado. Agora, dentro da coerência, né, isso vai de cada pessoa. Isso é dentro da consciência de cada um. Eu não vou ministrar sem camisa. Que eu me sinto muito, à vontade sem camisa, não é para estar ministrando a palavra, é para estar à vontade em casa, num lazer. Agora, pregando a palavra, eu tenho que estar, bem apresentávelzinho, não é de paletó e gravata, porque isso não é roupa de crente, tá bom? Alguém diz assim, não, tem que se vestir como crente. Como foi que Jesus se vestia? Jesus se vestia de paletó, de gravata? Jesus ensinou alguém qual é a roupa de crente? A roupa do religioso pode ser paletó e gravata e aquela formação de Bíblia debaixo do braço. Mas o cristão verdadeiro ele tem que se vestir no interior, com a mente transformada, renovada, com os pensamentos purificados por Cristo, pelo Evangelho. Essa é a roupa que o crente tem que se preocupar em estar vestido interiormente, não no exterior. Claro que ninguém está dizendo aqui que é para andar de todo jeito, banalizado e escandalizando. Não, andar com pudor. As vestes, irmãos, não é questão de santidade, é questão de pudor, de coerência, de ambiente, está entendendo? As pessoas hoje dentro das igrejas estão buscando viver uma vida de santidade com Deus por meio de usos e costumes. E é isso que eu vou falar agora, trazendo para vocês essa orientação que eu quero aqui levar para vocês sobre esse questionamento que me fazem sobre igreja. Porque, irmãos, quando eu falo em relação ao princípio de igreja que o povo hoje está vivendo, eu não estou dizendo que é pecado você estar dentro de algum ambiente chamado igreja, cultuando, congregando, aliás, ali com os irmãos, para uma finalidade de buscar a Deus. Buscar a Deus no sentido do conhecimento, porque Deus já está em nós. O que é errado é quando você mistifica o ambiente. É quando se cria o movimento no ambiente. É quando cria-se o misticismo no ambiente. Não, porque Deus mora aqui, Deus está aqui, é a presença dele, é o lugar santo, é o lugar sagrado. Isso é que é pecado. Porque isso é o paganismo vivido. O que eu reprovo e prego contra é o que as pessoas estão aprendendo e sendo formadas dentro dos ambientes de igreja. Eu não estou falando do ambiente que é pecado estar num ambiente. Queira Deus que todo mundo estivesse dentro dos ambientes de igreja, aprendendo dele, sendo instruído por ele, sendo formado no conhecimento dele.
Oxalá se assim fosse. Só que é isso que eu falo, é isso que eu prego, denunciando, reprovando e corrigindo. O entendimento que as pessoas estão sendo formadas e vivendo e praticando dentro dessas igrejas. O problema não é a igreja, não é o pastor. O problema é o que eles estão ensinando dentro desses ambientes. O que vocês estão vivendo, estão sendo formados e instruídos. Como vocês estão vendo e estão vivendo a vida com Deus? Qual o princípio de vida de fé, de comunhão, de santificação para Deus? O problema é que dentro dessas igrejas, vocês estão perdidos do caminho, trocando os valores, tirando o foco do alvo, centralizando a vida de vocês, não em Cristo, nas igrejas. É isso que eu prego contra essa forma que pregam, que colocam igreja para o povo. Onde o povo é centralizado. A vida com Deus, o viver com Deus dentro da igreja. Então, eu não prego dizendo que é pecado estar dentro da igreja. Eu tenho um irmão, eu creio que ele está assistindo esse vídeo, ele sempre assiste meus vídeos, possa ser que ele não esteja assistindo os vídeos de instruções, lá na cidade de Petrolina, que fica aqui no estado de Pernambuco, já fazendo divisa com Bahia, não é? A cidade de Petrolina. E eu tenho um irmão, esse irmão, o nome dele é Anchieta. Ele é um veterano da Polícia Militar, né, lá do sertão. E o irmão Anchieta, ele sempre está me comunicando, entrando comigo pelo Message, e dizendo, irmão Wellington, as suas mensagens nós estamos colocando aqui na igreja, porque ele construiu um espaço físico, que as pessoas chamam de igreja, para os irmãos congregarem ali. E ele disse, irmão Wellington, a gente gosta muito das suas pregações, das suas instruções, que nos esclarecem. Inclusive, ele falou comigo agora há pouco, antes de eu estar aqui gravando o vídeo, que ele está colocando os vídeos que eu gravo aqui de instrução, para o povo lá, na hora do ensino, da instrução, ele está botando os vídeos com as ministrações. Eu digo, amém, glória a Deus por isso. A palavra de Deus está sendo trabalhada lá em Petrolina pelo ambiente igreja, onde o irmão construiu o espaço, mas não para viver dentro do princípio que hoje os grandes colocaram, não é? O princípio de igreja como lugar místico central, onde eles colocaram-se como grande para o povo dentro dos ambientes de igreja, escravizando o povo com muita regra, norma, e Paulo vai dizer que é jugo de servidão, onde o povo está escravizado, servindo, subjugado, não é? Na autoridade dos líderes que estabelece para um povo um bocado de regra e de meta. Então esse irmão Anchieta que levantou um espaço de alvenaria, um espaço físico, geográfico chamado igreja, ele disse, irmão Wellington, eu construí esse espaço para os irmãos poderem se reunirem, para a gente aprender a palavra, para a gente estar sendo alimentado pelo ensino da palavra. Inclusive ele até me convidou a ir lá. Só que daqui de Recife, onde eu moro, para Petrolina, é uma distância muito grande. São 700 quilômetros, mais ou menos, dá quase 7 horas de viagem. E eu não estou ainda com possibilidade nem com disponibilidade para essa viagem, até por causa do trabalho também, que isso vai requerer dias para poder ir, voltar e estar lá. E ainda não fui, mas se Deus permitir, eu irei edificar-se com os irmãos lá em Petrolina. Então, esse irmão Anchieta, ele está lá numa congregação, ele abriu um espaço público, um centro religioso, um lugar que se chama igreja. Eu disse, meu irmão, que esse lugar seja um lugar abençoado para vocês se reunirem. Independente se é numa igreja, se é na casa, na garagem, o importante não é o ambiente, o importante é o objetivo que você congrega, aonde quer que esteja. Você está congregado, reunido nesse grupo, nessa reunião, nesse ajuntamento, para quê? Faça isso para a edificação da fé, através do conhecimento e da busca da doutrina, da instrução da palavra de Cristo para a nossa vida. Então eu estava dizendo ao irmão que continue lá. O irmão disse, irmão, aqui a gente não coloca ninguém como maioral, como poderoso, nem cobra dízimo, nem estabelece regra para ninguém. Aqui o objetivo é estar aqui se alimentando da palavra, aprendendo de Cristo. Ele é o maior entre nós. Amém, irmão? E já tem alguns ministérios atrás do espaço que o irmão levantou para querer entrar e botar sua placa. Ministério A, Ministério B, na direção do pastor presidente C.
Aí eu dei uma orientação, irmão, não faça isso. Porque se o senhor fizer isso, vai estragar com tudo. Vai perder o objetivo de congregar para edificar-se. Vai se prender no legalismo religioso. Vai estar subjugado na autoridade dos homens, dentro da regra, do formalismo que os homens colocam para o povo viver como se fosse para Deus. Esse é o problema, irmãos. Então, eu não condeno quem está dentro de igreja. O que eu prego, contrariando, reprovando, é contra os ensinamentos, a formação, os princípios e conceitos e valores que vocês estão recebendo e sendo formados dentro dessas muitas igrejas, nos ensinamentos, na direção desses muitos pastores. É aqui que eu quero convidar você agora para entender isso. Se você pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, onde está a nossa regra de fé e prática, o instrumento que temos que usar para juízo de tudo que precisamos julgar diante daquilo que precisamos ter entendimento se é de Deus ou não, temos que usar a palavra. O instrumento de juízo para a gente estabelecer o que é verdade e o que é mentira de Deus, e a verdade de Deus e a mentira do diabo, para a gente estabelecer isso é pela palavra. Para a gente estabelecer aonde está a verdade de Deus e a mentira do diabo é usando a palavra. Então esse é o instrumento que o cristão deve usar. Não é visão, não é revelação, não é nenhuma coisa dessa que o povo está vivendo por aí. É a palavra. A palavra tem que estar na nossa mente, iluminando o nosso caminho de vida, de fé, entendimento com Deus. Amém? Então vamos lá. Irmão, o senhor fala tanto de igreja, irmão. O senhor prega tanto contra a igreja, contra os pastores. 90% das suas pregações só foca a igreja, pastor, igreja, pastor. Porque o senhor é revoltado com as igrejas, com os pastores? O senhor teve problema, foi expulso de igreja pelos pastores, não teve oportunidade? O senhor fala tanto dos pastores da igreja, por quê? O senhor está com raiva porque não foi consagrado, não foi ungido, não foi levantado ao obreiro, não tinha oportunidade nos púlpitos para pregar, não era escalado? Não. Alguém me fez essa pergunta, eu disse, não, meu amigo. Até porque dentro de igreja eu tive muita oportunidade, eu que me esquivei delas. Eu não quis. Se eu quisesse estar dentro de uma cadeira de rei, no império, igreja, dominando pessoas, eu estava. Eu não quis isso. Porque eu não me corrompo dos bons costumes. Eu não me deixo contaminar o meu entendimento do evangelho. Por nenhum privilégio. Por nenhuma satisfação. Por nenhuma oportunidade de homem. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem me levantou e o que eu preciso fazer para agradá-lo. Eu sei. E eu não estou aqui para agradar o homem nem a mim mesmo. Meu propósito é agradar a Deus, para que minha vida seja abençoada, estando agradando a Ele. Então, eu não estou revoltado com a igreja, com o pastor, porque fui expulso, porque não tive oportunidade, porque não fui consagrado a isso e aquilo outro, até porque eu recebi a vocação de evangelista e o ministério que eu estava antes de sair da direção de ministério, da servidão aos ministérios, eu fui reconhecido, não consagrado. Consagrado, que é a vocação, Deus já me deu antes de qualquer reconhecimento do homem. Deus já me vocacionou. Os homens apenas reconhecem quem tem o dom e a vocação. Não é os homens que ungem. Não é os homens que determina, que envia, que... Não. É Deus. É Ele que envia. É Ele que consagra. E a unção não é a homem que derrama. Já está em nós. A unção que está em nós é o Espírito Santo. Todos nós temos a unção. Ninguém tem uma unção maior e outra menor. O que nós temos é responsabilidade maior pela vocação que temos, pelo dom que recebemos. Está entendendo isso? Então vamos lá. Então, eu tinha e tive muitas oportunidades. Se eu quisesse hoje, eu tinha e tenho oportunidade. Eu fui convidado a estar na frente de igrejas, instituição com pessoas ali servindo como autoridade para eles, diante deles. Eu fui convidado a assumir ministério, eu fui convidado a abrir ministério. Eu fui convidado a estar na frente de um ministério. Só que tudo isso submisso
ao sistema. E eu não estou aqui para ser submisso ao sistema. O meu compromisso é com o reino de Deus. O governo que eu estou submisso é o de Cristo, não do homem dentro do sistema. Então, eu via que ali tinha muito agrado, muita conveniência, muita satisfação dentro dos ministérios para as pessoas ficarem sob o cabresto, o domínio e a autoridade dos líderes, subjugado na regra da denominação. Você aqui tem que pregar na linha doutrinária do sistema, do ministério. O ministério aqui é pentecostal, é tradicional, é calvinista, é arminiano, e eu não sou nenhum desses, eu sou cristão. Meu compromisso é se manter fiel à doutrina de Cristo, não é a doutrina de nenhum ministério. E eu vou pregar contra qualquer ministério que não esteja submisso ao Evangelho, que não esteja na fidelidade a Cristo pelo Evangelho. Então, eu vou contrariar qualquer ministério. Então, eu não vou ser recebido e bem aceito se eu aderir ao ministério. Eu não vou me moldar ao ministério. Eu não vou me render aos preceitos dos homens de ministério. Eu não vou me submeter à autoridade de homens em ministério. Ah, então tá vendo, irmão? Esse é o seu problema. O senhor não quer ser submisso. O senhor não quer obedecer. E Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas obedecer o quê? A quem? Hein? Obedecer a quem? Obedecer o quê? Aonde é que Deus manda alguém obedecer a alguma liderança religiosa como se fosse a ele? Ao contrário. Escuta uma coisa, aprenda isso aqui. Deus manda a mulher obedecer o marido, pois o marido é o cabeça da mulher. E a mulher tem que estar submissa ao marido. Deus manda os pais, os filhos, obedecer aos pais. Deus manda os empregados obedecer aos patrões. Deus manda obedecer vossos pastores, submeter-se a eles. Mas espera aí. Deus não manda ser guiado por eles. Deus não manda estar escravizado numa submissão cega a eles. Calma aí. Em relação a Deus, a única submissão que nós temos que ter em relação à autoridade de Deus para a nossa vida, a única autoridade de Deus para a nossa vida, o único guia de Deus para nossas vidas, não é pastor, nem papa, nem padre. É Jesus, a palavra dele. Nós temos que estar submissos à autoridade de Cristo. Mas, irmão, é que a Bíblia não manda obedecer os pastores? Manda. Da mesma forma também que a Bíblia manda a mulher obedecer o marido. A Bíblia não diz que o pastor é cabeça de igreja. Nenhuma. Mas a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher. A quem a mulher tem que submeter. O pastor é aquele que Deus vocaciona no meio da congregação dos santos para ministrar a palavra. E não é ele que você tem que seguir. Você tem que honrar a Deus pela vida dele, obedecer a ele, se ele estiver compromissado e pregando uma palavra. Está entendendo? É aí que o povo precisa entender que os pastores não ensinam isso, porque eles não querem tirar a autoridade que eles colocaram para eles. Eles não querem dividir a autoridade que eles têm com Jesus. O povo tem que estar escravo a eles, não é a Jesus. Porque a Bíblia diz, obedecei vossos pastores. Mas a palavra de Deus diz, notai, os que governam bem na palavra. A esses honrais, com duplicada honras. E aqueles que não governam bem, repreende-os. E a palavra vai dizer, seja quem for o indivíduo, se não está conduzindo você no Evangelho de Cristo, não receba. Ah, mas é o pastor, não receba. A autoridade e o guia da sua vida não é líder religioso de nenhuma igreja ou instituição, é Jesus. A palavra vai dizer que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não o ouçam, não o recebam, se apartem deles. A palavra não diz se submeta a eles, porque são autoridade de Deus, são homens de Deus, anjos da igreja. Eles usam os termos, os textos bíblicos, para aplicar uma interpretação totalmente deturpada, corrupta, falsificando a palavra, para aplicar o entendimento de vocês na direção a eles.
para vocês entenderem que a Bíblia está mandando se subjugar a eles, está seguindo a eles como autoridade de Deus para vossas vidas. E em canto nenhum a palavra de Deus ensina que nenhum líder religioso, nem apóstolo, nem ninguém é autoridade de Deus para a nossa vida. A única autoridade de Deus para nossas vidas é a palavra. E se alguém diz que é homem de Deus, cheio do poder, e não ministra a palavra, não está fiel à palavra, está ministrando a palavra adulterada, adicionando coisas, colocando outros meios, não está sendo fiel, não está perseverando na doutrina de Cristo, ei, isso aí mostra que esse não tem a Deus. Foi o que Jesus disse. Acautelai-vos dos falsos profetas. Aqueles que vêm em nome de Deus, dizendo que Deus está usando ele para ensinar, para revelar, para decretar. Cuidado. Vocês vão conhecê-los pelos frutos do ensino, da doutrina. Se não for a doutrina de Cristo, pode se apartar dele. Esse não é de Deus. A Bíblia não nos manda viver uma vida cega, guiada por nenhum líder religioso. Jesus não mandou ninguém seguir Pedro, nem Paulo, nem João. Jesus não mandou ninguém centralizar sua vida dentro dessa ou daquela igreja ou religião. Nem o templo dos judeus, que no tempo de Jesus ainda estava de pé. Jesus nunca dirigiu ninguém para o templo. Jesus nunca ensinou ninguém a buscar a Deus no templo. Jesus nunca ensinou ninguém a adorar a Deus no templo. É o contrário. Quando alguém chega para ele e pergunta, aonde devemos adorar? No templo? Ele diz, não, nem templo, nem monte, nem nenhum desses lugares que vocês viviam o misticismo. A presença de Deus não está por aí. Deus hoje não está habitando em nenhum lugar físico, geográfico, instituição, em templo, em igreja, em casa. Aonde Deus quer habitar? Em você, a partir de Cristo. Quando você se converte a Cristo, você passa a ser o templo, a casa, a morada, o lugar santo onde Deus habita. Por quê? Porque foi santificado por Cristo. Para que ele possa habitar, tem que ser santificado por Cristo. E é Cristo quem nos santifica para que sejamos morada do Altíssimo. Habitação do Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? A palavra diz isso. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Efésios 2, do 21 ao 22. Nós somos templo e morada de Deus em Espírito. Edificados como casa de Deus. Para Deus habitar em nós, não é? Então, quando eu prego sobre essa questão de igreja, condenando e reprovando, é isso. Esses ensinos errados que eles dão. Seria bom se as pessoas estivessem dentro das igrejas católicas, evangélicas, mormons, dentro do salão do reino Testemunho de Jeová, dentro dos salões espíritas, dentro dos ambientes religiosos, dos centros religiosos, de qualquer religião. Seria bom se o povo estivesse lá dentro, submisso a Cristo, no senhorio de Cristo, dedicado, priorizando, motivado em estar recebendo o conhecimento de Cristo. Mas a pergunta é, o que é que esse povo está aprendendo dentro desses centros religiosos que chamam Casa de Deus? O que é que eles vivem? Qual é o entendimento deles? Dá para perceber que não estão aprendendo de Cristo. Pelo entendimento, pelos princípios, pelos valores, pela vida de devoção que eles vivem como se fosse para Deus, dá para perceber que não estão aprendendo de Cristo, porque não estão vivendo no entendimento do Evangelho. Então é isso que eu denuncio, condeno, reprovo e prego contra. Não é contra o líder, a pessoa do pastor A, B ou C. É contra o ensinamento que essa pessoa do pastor está dando. Está entendendo? Vamos lá. Vamos ser mais específicos. Paulo vai se dirigir aos irmãos que estavam lá na cidade de Corintos, onde Paulo vai se dirigir à igreja de Deus que está em Corintos. Paulo não se dirige a uma instituição, a uma denominação religiosa na autoridade de nenhum líder religioso pastor. Paulo se dirige aos irmãos. Aos irmãos. Eu pergunto a você, por favor, seja honesto e vá buscar a resposta examinando as Escrituras. Eu pergunto a você, me mostra aonde Paulo se dirige a alguma igreja, instituição, na pessoa de algum pastor. O pastor da igreja tal, o pastor da igreja tal. Aonde tem isso?
Eu pergunto a você e peço a você para examinar e se informar no conhecimento de Cristo. Aonde tem algum dos apóstolos ensinando alguém a estar dentro de alguma casa que dizem que é casa de Deus e igreja? Me mostre, por favor, aonde tem algum princípio desse pregado pelos apóstolos de igreja. Por favor, me mostrem aonde tem algum princípio pregado para o povo e para a igreja adorar a Deus, buscar a Deus. Aonde tem algum princípio desse pregado pelos apóstolos, como hoje os homens pregam dentro das igrejas, ensinando o povo a estar dentro de igreja, mostrando para o povo que o lugar da vida com Deus é as igrejas. É isso que eu prego, irmãos. Condenando esse erro gravíssimo que te tira de Deus, que te desvia da verdade, que te leva a se apartar de Deus, com esse entendimento que está sendo formado em você, corrupto, distorcido da verdade de Cristo, do que ele pregou no Evangelho. Então a pergunta para você é: aonde é que tem algum princípio pregado pelos apóstolos de igreja, de líder de igreja, de vida de igreja, de ritual de igreja, de cerimonial de igreja, de batismo, de ceia de igreja? Vocês não vão conseguir ver isso porque não tem. E não vem pegar aqueles textos que vocês criam a mentira aí, de Marcos 16, 15. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus não está mandando ali ninguém para nenhuma igreja ser batizado pelos homens. E nem mandando os homens batizar ninguém nesse batismo cerimonial, ritual religioso. Não vem trazer textos interpretados errado, não. Porque aqui não tem menino, não. Aqui tem adulto na fé que vai refutar, que vai fazer a defesa da fé contra a mentira pregada pelos falsificadores da fé, da palavra de Deus. Aonde é que tem algum princípio pregado pelos apóstolos ou pelo próprio Jesus, o Senhor, aonde a igreja está ligada e edificada? Aonde tem Jesus ou os apóstolos orientando alguém a viver uma vida centralizada dentro de algum ambiente, ordenando e instruindo e conduzindo alguém a estar dentro de algum ambiente, subjugado na liderança de algum líder religioso, de algum ambiente religioso, a praticar algum ritual religioso? Não traz 1 Coríntios 11, não, para dizer que ali é a ceia que Jesus instituiu, porque Jesus instituiu a Santa Ceia lá em Mateus 26. Ali não foi uma manifestação de um cerimonial religioso como vocês fazem hoje. Mateus 26, 26, não é essa ceia que vocês tomam, não é esse cerimonial religioso que vocês praticam. Não vem trazer esses textos falsificados, não. Eu peço a vocês, por favor, aonde é que tem base bíblica, ensino ordenado por Jesus, para você estar levando dízimo para a casa do tesouro, para você entregar um dízimo a algum sacerdote? Porque Jesus não deixou sacerdote na igreja dele como mediador do povo dele para com Deus, porque Jesus é o próprio sacerdote, ele é o único mediador de nós para com Deus. Está entendendo? E ao contrário, todos nós somos reis e sacerdotes em Cristo, não por uma vida de obediência a nenhum sacerdote. O nosso sumo sacerdote é o próprio Cristo. Nós não precisamos de templo, nós não precisamos de ritual dentro de templo, nós não precisamos de vida escrava servindo e sacrifício religioso dentro de templo, nós não precisamos de sacerdote, de sacrifício, de oferta, dessas coisas que hoje o povo vive dentro desses ambientes chamados igreja, que dizem que é o templo, é a casa de Deus, onde está lá o altar dos homens, como uma autoridade de Deus para o povo que está lá embaixo, ó. O homem fica lá em cima no altar que eles criaram. Aí eu pergunto, isso é princípio do evangelho ou é paganismo? Esses altares dentro de igreja, eu pergunto, me mostra onde tem um altar, uma igreja, onde os apóstolos estão em cima dele, dentro dela, pregando para o povo. Mostra aqui dentro da palavra onde tem. Ah, mas Jesus manda a mensagem para o anjo das igrejas que estava em Apocalipse. A igreja de Filadélfia, a igreja de Esmina, ao anjo da igreja de Sardes. Ei, não é o pastor de uma denominação.
Sabe o que quer dizer anjo? Servo. Aqueles que estão a serviço de Cristo. Não é aqueles que estão dentro de uma igreja, instituição, na autoridade para o povo. Quando Jesus se dirige ao anjo da igreja de Sardos, de Filadélfia, de Esmirna, ele não está se referindo a um líder religioso de uma denominação. Ali ninguém pode dizer que é pastor. Quem disse? Eles interpretam errado. Não, porque Deus manda mensagem direto para o pastor e o pastor para a igreja. Mentira. Deus fala com todos nós pela ministração da sua palavra. O Espírito Santo está, não é só no pastor, naquele que tem vocação. Não estou falando de pastor de igreja. Isso tem nada a ver com Deus. O Espírito Santo não está especialmente em nenhum homem privado. O Espírito Santo, a unção de Deus, está em todos nós que estamos em Cristo. Não está no indivíduo soberano, maioral no meio do povo. Não tem entre nós maior e nem menor. Todos nós somos membros. Só há um que é o maior entre nós, que é a cabeça. A quem todos nós, como membro, deve estar guiado é Cristo. Não é pastor, nem papa, nem padre. Então é isso que eu prego, irmãos. É refutando, condenando esses ensinos malditos que tira vocês do centro, do alvo, do alicerce, do fundamento da fé, que é Cristo. Esses ensinamentos que o povo vive sendo formado nesse entendimento dentro de igreja, faz as pessoas negar a Cristo. Diretamente não, indiretamente. Diretamente não, é para Jesus, é serviço a Jesus, é adorar Jesus, santificar minha vida a Jesus. É mentira. Você está fazendo isso tudo com o entendimento errado. E a Bíblia diz, estão apartados de Deus pelo entendimento entenebrecido. Efésios 4, 17 e 18. Vida com Deus não é se escravizando dentro de nenhum ambiente religioso, cumprindo regra, meta, norma, o legalismo. Vida com Deus é pelo conhecimento da verdade. Estando na verdade, não é estando dentro de nenhum ambiente, é estando em Cristo. E a palavra de Cristo em nós. Essa é a vida com Deus. É isso que eu prego, condenando. Não é o ambiente, é o que o povo está aprendendo, sendo ensinado pelos homens, dentro dos ambientes. Seria bom se você estivesse dentro dessas igrejas, aprendendo isso, sendo advertido, instruído, ensinado, com isso que eu estou levando para você. Mas vocês nunca vão receber uma instrução dessa que eu estou levando para vocês. Sabe por quê? Porque isso vai de encontro ao sistema. E os homens que estão dentro das igrejas, eles não estão compromissados com Cristo. Eles estão compromissados com o sistema. O sistema religioso é oposição ao Evangelho de Cristo. Não se submete ao Evangelho de Cristo. Você que está dentro do sistema religioso, seja qual for ele, católico, evangélico, espírita, budista, você não está submisso a Cristo. Você não está servindo a Cristo. Você não é devoto nem discípulo de Cristo. Você é devoto, discípulo do sistema, onde você está servindo, consagrando e devotando sua vida e o seu viver. Centralizando não é em Cristo, na palavra, é no sistema, pelas obrigações e trabalhos. É isso que eu prego, irmão, para despertar, iluminar o entendimento de vocês. Ah, irmão, o senhor prega muito contra a igreja e contra os pastores. Não. Eu prego a verdade condenando a mentira que os pastores estão pregando e formando no povo dentro da igreja. É o ambiente onde o povo está preso, escravizado, privado de Deus. É isso que eu faço. Seria bom, irmão, se a gente se congregasse em qualquer ambiente, não sobre a autoridade de uma liderança de um homem, mas a liderança da palavra, ensinada para nós por aquele que tem a vocação. Não que ele é o soberano, ele tem o dom, a gente vai honrá-lo. Mas não dentro de um sistema cheio de regra, de norma, de meta, na autoridade eclesiástica dos homens, onde colocaram as escadinhas do poder, da autoridade. Esse sistema é maldito, irmão. Esse sistema é pagão. Isso não vem de Deus. Esse sistema igreja, dentro desses princípios que o povo vive, ele foi estabelecido no século III, pelo sistema católico romano, a partir do imperador Constantino, que criou esta grande mentira de igreja, casa de Deus, instituição que Cristo fundou, catolicismo romano, como hoje eles denominam a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é uma instituição
católica, evangélica ou nenhuma outra. A igreja de Cristo é pessoas que estão edificadas como templo, morada e casa de Deus. Pela fé em Cristo, somos nós. Não é o ambiente, não é o lugar, não é o centro religioso da instituição. Eu prego contra isso, irmão. Que esses homens levam vocês a entender esse entendimento anátema que tira vocês da verdade que Cristo nos trouxe. Mas, irmão, o senhor prega muito contra a igreja, contra pastores. Não, eu não prego contra a pessoa do pastor, nem contra o lugar, ambiente, igreja. Eu prego condenando o que os pastores ensinam e formam as pessoas a viverem dentro dos ambientes, mistificando. Estão mistificando o ambiente, irmão. O povo está idolatrando o ambiente, igreja, instituição. O povo está venerando, está se gloriando nas suas igrejas. O povo mistificou o ambiente, onde centralizam Deus e tudo de Deus ali dentro. Isso é misticismo. Isso tira você do alvo, do foco. Tudo isso é em Cristo, por Cristo. Mas o povo está perdendo a direção de Cristo e indo para as igrejas. Agora, olha a sutileza do diabo. Tudo isso em nome de Cristo. Porque o diabo nunca vai desviar ninguém de Deus usando o nome dele. Ele vai usar o nome de Deus. Ele vai usar a mentira dizendo que é verdade. Ele nunca vai se declarar. Ele vai sempre se ocultar no subliminar. Vai estar levando você a se perder de Deus. E você pensando que está indo a Deus. Porque você não dá ouvido à verdade. Deus está advertindo. Deus está corrigindo. Deus está trazendo o esclarecimento. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, amigo. Irmão. O povo está perdendo o foco de Cristo, irmão. Nós temos que consagrar e devotar nossa vida a Cristo, pela palavra. O povo consagra e devota suas vidas às igrejas, pelos trabalhos e obrigação dentro das igrejas. Nós temos que centralizar a nossa vida de adoração, de louvor e de estar em Deus por Cristo, em nós. O povo está centralizando isso nas igrejas. Tem que ir para a igreja, senão não adora a Deus. Tem que buscar a Deus. Tem que alcançar a bênção de Deus. O povo está centralizando tudo em objetos, em lugares, em rituais, em cerimoniais. É campanha, é pacto, é voto, é objeto, rosa ungida, sal grosso, é cruz, é pedra de Davi, é campanha da vitória, campanha da prosperidade. Tudo isso é misticismo. E onde é que o povo está aprendendo e vivendo isso? Dentro das igrejas. É isso que eu prego, condenando essas mentiras. Eu não prego contra o local, contra o ambiente, contra a pessoa do fulano, do ciclano e do beltrano. Eu prego contra o ensinamento, o entendimento que as pessoas estão sendo formadas e vivendo como regra de fé e prática para com Deus, que estão perdidos de Deus, porque estão fora da verdade do Evangelho. O povo hoje não se gloria na sua vida com Deus por meio de Cristo. O povo hoje não tem a confiança da salvação em Cristo, no sacrifício vicário, substituto, exclusivo e singular. O único meio de salvação, que é Cristo, a obra salvífica da morte de Cristo na cruz do Calvário. O povo não se engrandece, não se gloria com isso. Indiretamente, diretamente Jesus é o Senhor, mas indiretamente não. Porque eles falam que Jesus é o Senhor da boca para fora, mas não estão guardando a palavra de Cristo, não estão com a sua vida consagrada a Cristo, não estão submetendo o seu viver a Cristo, não estão priorizando a doutrina de Cristo. Jesus é o Senhor, mas eu tenho que estar na igreja, na campanha, no pacto, no voto. Jesus é o Senhor, mas se eu não guardar o sábado, eu não sou salvo. Se eu não der o dízimo, eu não sou salvo. Se eu não tomar ceia, eu não tenho comunhão com a igreja, eu não estou em comunhão com o povo de Deus. Se eu não for para a igreja, eu não estou adorando a Deus, eu não sou de Deus. Jesus é o Senhor, é o caminho, é a verdade. Mas se você não estiver dentro de uma igreja, não tem vida com Deus. Vocês estão entendendo que vocês estão negando a Cristo? Da boca para fora vocês glorificam a Deus. Adoram a Deus em vão. Porque estão sendo formados, conduzidos, instruídos nos preceitos dos homens. E não no de Cristo, que está revelado aqui para nós no Evangelho. Vocês estão entendendo qual é o perigo? Vamos lá. Mas, irmão Wellington, o senhor fala muito de igreja, irmão Wellington. Suas pregações é 99%, 90% falando de igreja, de pastor. Irmãos, eu tenho que levar a luz aonde está as trevas.
Eu tenho que colocar o remédio onde está a doença. Se o povo hoje está precisando de ouvir a verdade sobre esse anátema, essa maldição, do entendimento maldito que estão vivendo de igreja, então é isso que tem que ser trabalhado para libertar o povo dessa mentira, desse engano, dessa maldição. Eu vou trabalhar o quê? Vitória, prosperidade? Não é isso que o povo precisa. O povo precisa do conhecimento da verdade para poder sair da maldição, para poder ter uma vida de vitória, para poder ter prosperidade na vida com Deus. É conhecer a verdade. Não é estar vivendo esses movimentos convidativos que os pregadores fazem para o povo alcançar seus desejos, suas satisfações. Dentro das igrejas, através dos cultos e dos movimentos que os homens criam para atrair a multidão, presa dos seus desejos malditos, perdidas de Deus. Então eu não prego contra o ambiente igreja, nem contra o homem, a pessoa particular do homem pastor. Seria bom que todos estivessem nas igrejas sendo edificados, formados discípulos de Cristo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa que é notório isso. Isso é verdade, isso é visível. O católico. As pessoas que estão dentro da doutrina do sistema religioso católico, eles são discípulos de Cristo ou do sistema católico romano? Como é que eles se denominam? Cristão? Mas em primeiro lugar eles dizem, eu sou católico. Esse cristianismo vivido dentro do catolicismo não leva você a ser discípulo de Cristo. Para você ser discípulo de Cristo, você tem que viver a sua vida de regra de fé e prática, devoto, consagrado, centralizando o teu viver. Não é dentro de igreja nenhuma, de religião nenhuma. É em Cristo, por Cristo, na palavra dele. As pessoas que estão adeptas da doutrina do sistema religioso evangélico são cristãos? São não. Não são discípulos de Cristo. São discípulos de sua religião evangélica, de seus pastores, de sua denominação. E cada uma é paralela da outra. São várias denominações evangélicas. Cada uma tem uma doutrina diferente. Cada uma tem uma direção de Deus na direção, nos princípios e valores dos seus pastores presidentes, dentro da linha doutrinária de seus ministérios. São discípulos de Cristo? São não. Porque se tivesse em Cristo, priorizava a doutrina de Cristo. E não estava priorizando a doutrina de igreja. E nem vivendo sua vida guiada pela direção de homens. Cristo. Então as pessoas se denominam cristão da boca para fora. Porque ser cristão é ser seguidor de Cristo. É ser discípulo de Cristo. A palavra cristão, ela deriva de Cristo. Para identificar um seguidor de Cristo. A palavra cristão não é aplicada para viver, para identificar um religioso de religião cristã. O religioso da religião, ele é identificado pela religião. Por isso que eles dizem, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Eles são identificados pela religião que eles são, propriedade e produto. Agora, nós cristãos somos identificados com Cristo, porque pregamos, vivemos e glorificamos a nossa vida de servidão a Cristo. É por Ele que andamos. É na doutrina dele que somos instruídos e formados. Não é na doutrina de religião particular nenhuma. Antigamente, quando eu estava ainda que nem menino levado pelos ensinos dos homens, eu vivendo ainda subjugado pela direção dos ministérios, das instituições do sistema religioso, antigamente eu me denominava pela religião que eu estava. Você é o quê? Eu sou evangélico. Qual é a tua fé? Minha fé é católica. A minha fé é evangélica. A minha fé é espírita. Hoje não. Você é o quê? Eu sou cristão. Qual é a tua fé? Minha fé é no evangelho, é em Cristo. Eu não sou propriedade de nenhum sistema religioso. Eu sou discípulo de Cristo. Eu sou membro da igreja de Cristo, não de homens. Hoje eu me denomino cristão. Você está em qual igreja? Eu digo, eu não estou em igreja nenhuma. Eu estou em Cristo, no evangelho. É o evangelho que eu estou vivendo, que está em mim. Não é dentro de igreja evangélica que eu estou. Eu estou no evangelho. O evangelho está em mim. É Cristo. Vocês estão entendendo isso? Então, eu não prego contra a igreja, irmão. Eu prego a verdade que vai contrariar e condenar esses princípios malditos que é estabelecido dentro das igrejas pelos pastores, como preceitos e valores de vida com Deus, para o povo estar escravizado. É aí que entra a investida do diabo, aprisionando esse povo, escravizando eles nessa mentira, onde o povo está pensando que estão servindo a Deus e são de Deus. Deixa eu te mostrar
Esther Ramos, um beijo, minha esposa, que entrou aqui agora no comentário, amém. Então vamos lá. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Jesus, ele vai dizer, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus vai dizer assim, Mateus 16, vamos ver o versículo 18. Vamos ver quando Jesus vai dizer aqui. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, aqui a gente vê Jesus dizendo que a sua igreja está estabelecida sobre a pedra. Esta pedra. Que pedra é essa? Que igreja é essa que está estabelecida na pedra? Se você pegar o contexto e examiná-lo com cuidado, você vai ver que dentro desse contexto, Jesus faz uma pergunta, preste atenção nisso. Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Quem diz o povo ser o Filho de Deus? O Filho do Homem. E aí os apóstolos vão dizer, uns dizem que tu és João Batista, Elias, e por aí vai. Outros dizem que tu és um dos profetas. Jesus diz, tudo bem. E vocês? Agora Jesus vai perguntar aos seus discípulos que estavam com ele, andando com ele, sendo instruído por ele, guardando o ensinamento dele. Jesus agora vai fazer uma pergunta aos discípulos, para ver se eles estão recebendo o conhecimento de Deus na vida deles. Aí Jesus pergunta, vamos lá, vamos ver o contexto para a gente entender. É muito importante esse esclarecimento que eu estou trazendo aqui. Isso é bem simples e objetivo, está aqui. Você não precisa de um curso de teologia. Você não precisa ir para um seminário aprender isso. A própria palavra está nos ensinando aqui. É só você estar lendo a palavra, orando a Deus para que o Espírito Santo abra o teu entendimento, que Ele é o nosso mestre, que nos ensina todas as coisas, e a palavra, que Ele nos dá a interpretação dela, entender ela. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Vamos ver o contexto. Mateus, capítulo 16. Vamos ler o versículo 13, antes do 18. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Versículo 14. Eles disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas que ressuscitou. Versículo 15. Disse-lhe ele, e vós, que dizeis que eu sou? Agora Jesus, ele faz essa pergunta aos discípulos. E vocês? Aí agora Pedro vem aqui no versículo 16. A gente vai entender que pedra é essa, que é a igreja, que somos nós, estamos edificados. Quando Jesus diz sobre esta pedra, é dentro desse contexto aqui do versículo 16. Olha que olha que Pedro, olha a resposta de Pedro diante da pergunta de Jesus. Disse-lhe Jesus, vocês, quem dizem que eu sou? Versículo 16. Disse-lhe Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora no versículo 17, Jesus vai dizer, disseste bem, porque não foi o homem que te revelou, e nem não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Revelou o que aqui? De que revelação Jesus está falando aqui com Pedro, diante da resposta de Pedro? Jesus vai dizer, Pedro, tu está tendo esse conhecimento de mim, porque quem te revelou não foi o homem. Tu não alcançou esse conhecimento pelos doutores da lei, pelos mestres da religião. Esse conhecimento da minha pessoa que tu está tendo foi dado pelo Pai. É Deus que nos dá o conhecimento de Cristo. O próprio Jesus vai dizer, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. É o Pai que revela o Filho. É o Filho que revela o Pai. Olha que coisa maravilhosa. É Deus que revela Cristo para nós.
É Deus que nos mostra Cristo para que se conduzimos a Ele. É Deus que nos leva ao Filho. É a vontade do Pai é essa. O próprio Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai que me enviou. E a vontade dele é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Pois quem mostra o Filho ao mundo é Deus, o Pai, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Então, quando Jesus diz a Pedro, Pedro, quem te revelou isso não foram os homens, não é a carne nem o sangue, foi meu Pai que está no céu. Agora eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta revelação, esta pedra não é Pedro, é a revelação que Pedro teve de Jesus. É nessa revelação que a nossa fé em Deus está firmada, que nós nos tornamos igreja de Deus. É na revelação do conhecimento de Cristo que nós somos igreja. É isso que Jesus disse. Sobre esta pedra, a revelação de Cristo, edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo que somos nós, estamos edificados em Cristo, no conhecimento dele que Deus nos deu. Aprendeu? Jesus não está falando de Pedro, a pedra. Jesus não está falando de igreja católica, evangélica, espírita, budista, instituição religiosa. A pedra é Cristo, a revelação do conhecimento dele. A igreja que ele vai edificar sobre esta pedra que é nele mesmo, somos nós. A igreja somos nós, membros, ramos ligados na videira, ligado em Cristo, o alicerce, o fundamento da nossa vida com Deus, aonde somos igrejas edificados na fé para a vida com Deus. É em Cristo, não é igreja, é instituição. Deu para vocês entenderem isso aqui, irmãos? Foi bem simples que eu expliquei aqui, objetivo. Porque não tem complicação, nem reteté, nem pra. É explicar o que a palavra está revelando. O que eu expliquei aqui é o que está aqui na palavra. Se você ler com atenção, examinando, você vai ver isso. Então eu não falo de igrejas, instituições, porque isso não é o principal. Não é por igreja que você vai a Deus, de igreja a instituição. Não é dentro de igreja e instituição que você tem vida com Deus. Não é dentro de ritual e cerimonial de igreja que você é salvo. Tudo isso é a partir do conhecimento de Cristo que você precisa ter para estar nele como igreja, edificando a tua vida todo dia, buscando, conhecendo e prosseguindo no conhecimento de Cristo para a nossa vida cristã. A nossa vida cristã tem que ser vivida, edificada, alimentada para o crescimento da nossa vida de fé em Deus pelo conhecimento de Cristo, não por vida de sacrifício, de penitência, de flagelo, de obrigação, de legalismo religioso dentro de igreja nenhuma. De culto disso, culto daquilo. Tudo isso é vã, irmão. Então eu não falo de igreja no sentido de você não pode estar dentro do ambiente, você não pode estar na direção do homem. Seria bom se todos esses homens que dizem ser de Deus fossem verdadeiramente de Deus, ensinando ao povo a doutrina de Cristo. Ah, como seria bom se os pastores, se os padres, se os papas, se os anciões, se os sacerdotes, se os mestres de cada religião tivessem compromissado com Cristo para formar o conhecimento de Cristo em vocês, para formar vocês discípulos de Cristo, para levar vocês a estar centralizado com a vida vivida, glorificando, adorando, consagrado e devoto a Cristo. Ah, como isso seria bom se fosse assim. Mas o que é que eles fazem? Centraliza a vida de vocês dentro da igreja deles. Escraviza vocês com as suas vidas devota e consagrada, cheia de trabalho, compromisso, meta, regra, norma, vivida dentro das igrejas deles, como se fosse obra de Deus, servir a Deus. E ai de você se não for, se não tiver na atividade, se não tiver praticando, você não é de Deus. Porque eles formam em vocês não discípulos de Cristo. Eles estão formando em vocês discípulos de igreja. Seguidores deles. Onde vocês veneram, idolatram, adoram e seguem. Escraviza a vida de vocês na autoridade e na direção deles. Não de Cristo. Isso é notório, irmão. Então eu não falo sobre igreja ambiente. Seria bom, irmão, saudável. Eita, tem 10 irmãos que ouviu a pregação do Evangelho e se converteu a Jesus. Vamos congregar com esses 10 irmãos
para a gente se edificar, alimentar o irmão na fé. Entre nós tem alguém que tem o dom, a vocação, a gente vai perceber. Porque quem tem o dom e a vocação é notável. Ele tem intimidade, ele tem habilidade, ele maneja bem a palavra. Por isso que é tanto movimenteiro, é tanto profeta, é tanto reteté, porque não tem vocação, não maneja bem a palavra. O instrumento para a edificação da igreja tem que ser a palavra, a doutrina. Não é movimento, não é culto disso, não é culto daquilo. Não é o pastor dançar, pular e dizer que está cheio da unção, está dançando no meio da igreja, tirando a atenção do povo da palavra. Olha o que esses pastores fazem. Tira a atenção do povo da palavra. O povo todo distraído com movimento, com grito, com língua estranha, com reteté, com decreto, com visão, com revelação, com culto disso, culto daquilo. Isso não vem de Deus, irmão. Isso é estratégia do diabo. O Espírito Santo de Deus não vai conduzir ninguém nesses movimentos. Para o povo estar embriagado, perdendo a sobriedade, a lucidez, sem o entendimento de Cristo, perdido da direção de Cristo. Isso não é o Espírito Santo. Então eu não prego contra a igreja, eu não prego contra pastor. Eu prego condenando a mentira que é pregada por esses pastores dentro de igreja. Vamos lá. Tudo que o povo hoje está sendo instruído, vivendo e praticando dentro das igrejas é anátema. Todo princípio e valores de regras que o povo está vivendo e praticando, sendo formado dentro da igreja, é anátema. E por que anátema? Porque o povo centraliza a sua vida, foca o lugar como o centro, o alicerce da vida com Deus, o ambiente, igreja, nas práticas, nas obrigações, nos serviços, e se perdem de Cristo e da palavra. O povo está mais preocupado. Escuta isso. O povo prioriza mais sua vida, devota e escraviza sua vida e seu viver. Em ler a palavra, em buscar o conhecimento de Cristo, em aprender de Cristo, o povo está nem aí para isso. O povo está mais preocupado em ir para culto de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O povo está mais preocupado em ir para culto da vitória, campanha do avivamento, campanha de libertação, quebra de maldição, campanha do azeite. O povo está mais preocupado em participar de aniversário, festividade, congressos, eventos. O povo está mais preocupado em viver a sua vida de atividade, de sociais, dentro dos ambientes satisfatórios igreja, onde o povo escraviza e devota a sua vida. Vigília, consagração, culto disso, culto daquilo. Se o mais importante a priorizar na vida é cuidar de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. É aqui que eu tenho que priorizar o cuidado da minha vida com Deus. É na palavra. É buscando corrigir, dirigir minha vida pela doutrina de Cristo. Não é por vida de sacrifício religioso de tolo dentro de igreja. Movimentos de adoração vãs que Deus não recebe. Tá? O povo vivendo uma fé reprovada. Porque a fé não está principiada pelo Evangelho. Está principiada pelos princípios e valores dos homens dentro das igrejas. É isso que eu prego, irmão. Eu não ministro aqui contra nenhuma igreja particular, nenhum homem particular. Eu ministro a verdade no geral, contra toda e qualquer mentira que está sendo propagada, seja em qual for a igreja, por qualquer que sejam os pastores dentro desse sistema. Eu prego a verdade que condena e reprova. O povo hoje centraliza a sua vida como meio e lugar e alicerce da vida com Deus e igreja. O povo hoje centraliza a vida dentro de igreja, consagrando, devotando sua vida e seu viver dentro de trabalhos e obrigações de igreja. O povo se gloria da segurança da salvação não é por meio do sacrifício de Cristo, é por meio da sua vida de igreja, é por meio dos cerimoniais que se submetem dentro de igreja. Eu sou salvo porque eu sou batizado, sou da igreja, eu sou praticante, eu não perco um trabalho, estou direto nos cultos. O povo se gloria nisso. Colocam como caminho, verdade e vida para com Deus, não é Cristo, é a igreja. Porque se você não estiver na igreja, não tem Deus. E é isso que os pastores estão pregando aí. Eu estou cansado de ver vídeos de pastores pregando e ensinando o povo que se o povo não estiver dentro das igrejas, não tem comunhão com Deus. Não podem ser de Deus se não estiver numa igreja, onde ele chama as pessoas de desigrejado. Ou seja, no entendimento deles, essas pessoas não têm Deus. Por quê? Porque não estão dentro de igreja. Esse é o ensino maldito. Esse é o ensino anátema, que centraliza a vida do homem com Deus não é em Cristo, é nas igrejas. Eu sou um desigrejado, só não sou um desviado de Deus, porque eu estou em Cristo, não dentro de igreja. Porque se eu estiver dentro de igreja,
guiado por igreja, na direção do caminho da igreja, eu estou perdido de Cristo. A minha vida com Deus é guiada por Cristo, não por igreja. É centralizada em Cristo, não dentro de igreja. Então é contra isso que eu prego. Esses princípios e valores que eles criam na mente do povo, cauterizando a mente do povo com essa mentira, dentro desse entendimento, que faz o povo negar a Cristo e leva o povo a centralizar sua vida de Deus, não é em Cristo, na palavra, é nas igrejas, nas atividades, na vida funcional de compromisso de igreja. Está entendendo? Então eles pregam isso que desvia vocês de Cristo. É contra isso que eu manifesto a verdade, para condenar a mentira pregada dentro dessas igrejas por eles, esses pastores. A vida e o viver é subjugado na autoridade dos líderes dentro das igrejas, porque eles se denominam a autoridade de Deus para o povo. Eu tenho ouvido muitos pregadores, pastores dizer que eles são a autoridade de Deus para o povo, o canal da bênção por onde Deus abençoa a igreja. Isso é mentira. É contra isso que eu prego. Essas mentiras pregadas que cauteriza a mente do povo, impedindo o povo do conhecimento da verdade, privando o povo de Cristo. Jesus nunca colocou autoridade espiritual sobre Pedro, Paulo, João, nenhum apóstolo. O próprio Jesus vai dizer que entre nós não tem quem domine com autoridade sobre nós, porque todos nós somos membros. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Sirva. Jesus vai dizer isso, advertir isso aos discípulos. Mateus 20, versículo 25 ao 27. Mas eles se fazem grande no meio do povo. Estabelecem o seu púlpito, seu altar, sua cadeira de rei soberano. Estão lá sentados nas cadeiras de Moisés, como mediador de Deus para o povo. E o povo, para buscar a Deus, tem que se dirigir a eles, dentro das igrejas deles, diante do altar que eles levantam, onde eles são o canal, a mediação da adoração do povo para com Deus. Isso é paganismo, irmão. Essa história de altar santo, de lugar santo, o altar de Deus, onde você tem que levar a sua oração, o seu pedido, isso é paganismo. Esses homens criaram essa mentira, inspirados por Satanás. Não são obreiros de Deus, são obreiros de Satanás, ministros do inferno, levando vocês a seguir heresia de perdição, viver heresia de perdição e ser conduzido, formado, instruído em doutrinas de demônios, falsificadores da palavra, que pregam esse evangelho anátema, tirando vocês de Cristo. É isso que vocês têm que despertar para dar ouvido e entender. Esse é o meu trabalho. Não é pregar contra a igreja, contra o pastor. É pregar contra a mentira, levando a verdade. Mistificam os ambientes, chamados igreja, onde o lugar de adoração, de cultuar, de receber bênção, de milagre, de vitória, é estabelecido nas igrejas. E se você não estiver lá, perdeu a bênção. Se você não estiver lá, não sentiu a presença de Deus, porque você só tem que sentir a presença de Deus dentro dos cultos nas igrejas. Eles mistificam e levam vocês a viver esse paganismo. A nossa vida com Deus, ela não é vivida pelo sentir, é por fé, acreditando no que a palavra diz, que Deus em nós, Deus conosco, Ele está em nós. Eu não preciso ir ali, aqui, acolá para sentir Deus. Eu não preciso estar dentro de ambiente de igreja para adorar a Deus. Eu sou o templo, eu sou o altar, eu sou o lugar onde Deus quer ser adorado. Na minha vida e no meu viver, não é centralizado dentro de um ambiente. Então, isso que as pessoas vivem nesse entendimento, leva elas a se perder de Deus. Eu prego contra isso, irmão, que é ensinado a vocês dentro das igrejas, pelos líderes de vocês, onde estabelece como obra de Deus o serviço, as atividades, os trabalhos dentro da igreja. Não é obra de Deus. Venha fazer a obra de Deus. Obra de Deus não é isso. Jesus disse que a obra de Deus é Ele. E nós temos que ser firmes e constantes na obra de Deus. Não é trabalho de igreja. É a nossa fé em Cristo. Essa é a obra de Deus. Defende princípios e valores de igreja. O povo hoje não está defendendo e vivendo o evangelho. O povo hoje está defendendo princípios e valores de igreja, onde estão sendo instruídos e formados. Vivem as crenças, os dogmas, não é de Cristo, é das igrejas. A fé
é principiada não é pelo evangelho, é pelas doutrinas das igrejas. O nome usado para identificar-se não é o de Cristo, é da sua religião. Você é o quê? Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou Assembleia, eu sou a Universal, eu sou Deus é Amor, eu sou Congregação Cristã do Brasil. Eles são discípulos do sistema religioso por onde eles se identificam, não por Cristo. Vivem escravizados, cheios de obrigações, de regras, de metas, de normas, princípios e valores estabelecidos para viverem por meio dos ensinos das igrejas, com muito sacrifício, muita penitência e flagelos como meio de vida santa com Deus. Estão sufocados por muita regra, muita proibição, muita tarefa. Paulo vai dizer, são subjugados em fardos e jugo de servidão que os homens colocam e nem com o dedo mindinho eles ajudam. Eles colocam princípios e valores e colocam proibições como pecado para o povo estar ali escravizado. Coisas que não é pecado. O povo está sendo privado de viver. Aonde? Dentro das igrejas. Porque se conhecessem a Jesus, se tivessem guiado por Cristo, não estariam com a vida centralizada dentro de nenhuma igreja. As pessoas estão sendo privadas da liberdade que Cristo nos veio trazer por meio de usos e costumes, de tradição, de proibição. As pessoas deixam, não é, de viver uma vida livre para estar robotizada, alienada, subjugada, com a mente cauterizada dentro das igrejas, irmão. As pessoas estão presas no sistema, no ambiente religioso igreja. Então, quando eu falo reprovando o que é pregado dentro dos ambientes igreja, o povo hoje não vê a igreja de Deus como pessoa. O povo hoje está vendo a igreja de Deus como instituição. Não, a igreja de Deus é a católica, é a evangélica, é aquela, é essa. A igreja de Deus verdadeira é a adventista, é a Deus é amor, é a congregação. Porque cada uma tem um requisito, se denomina a verdade de Deus. Exclusivam Deus. Olha para aí, irmão. Centralizam Deus, restringe Deus, exclusivam Deus dentro dos ambientes chamados igreja. Tudo de Deus para você alcançar tem que ir para lá, viu? Você tem que ir para as igrejas, porque Deus está lá dentro, subjugado à autoridade dos homens, para operar um milagre na tua vida, para determinar a bênção. Tudo isso Deus só vai fazer se você estiver dentro das igrejas, quando o homem, as autoridades das igrejas, determinar, porque eles colocam Deus como seu servo. Não, hoje eu vou determinar a bênção, a cura, hoje tem milagre, hoje tem poder, como se eles tivessem autoridade para isso, para estabelecer dia, hora e momento de Deus agir. Então eu não sou contra a igreja, nem pastor de igreja. Eu prego a verdade condenando tudo isso que eles estão ensinando e levando vocês a viverem dentro das igrejas, subjugados, escravizados, na mentira deles, onde vocês estão robotizados, alienados, com a mente cauterizada na mentira deles. Então vocês estão entendendo isso, irmãos? Então é um esclarecimento que eu estou aqui trazendo diante da realidade maldita que o povo está vivendo dentro das igrejas. O sistema religioso. Não importa qual seja a denominação. Todo o sistema está no maligno. Todo o sistema está no maligno. Para você ser de Deus, não é dentro de nenhuma igreja. É estando em Cristo. E a palavra de Cristo em você, guiando você. Aí você é de Deus. É isso que você tem que ouvir, conhecer e ser formado. No conhecimento de Cristo. Está com a tua vida centralizada em Cristo. Sendo devoto e praticante, não de vida religiosa dentro da igreja. De tarefa e atividades. Mas de uma vida de obediência, submissão à palavra de Cristo. Vivendo, instruído na doutrina de Cristo. Com a tua vida de fé e esperança no Evangelho de Cristo, é o que Ele trouxe para nós, as boas novas. Não dentro de igreja. Na promessa dos homens que diz que Deus vai fazer, vai acontecer, porque Deus vai te dar vitória, porque tu está na igreja. Olha a mentira que eles fazem. Olha o que eles pregam para aprender o povo. Olha, porque Deus colocou você aqui. O lugar que Deus quer você é aqui. O povo está preso, irmão. O povo está escravizado por Satanás através da mentira que é pregada por esses homens. Em nome de verdade de Deus. Olha o que eles criam para prender o povo. Olha, não deixe de vir para a campanha. Não falte a campanha.
Você, para Deus te abençoar, você tem que participar das 7 campanhas, das 7 voltas, marchar. Você tem que vir para a campanha da marcha, campanha disso, campanha daquilo. Prende você lá dentro. Olha a escravidão que o povo está, mentalmente. Olhe, você tem que dar o dízimo, porque senão Deus não vai te abençoar. Você tem que devolver a Deus o que Ele te deu, 10%. Traga para a casa do tesouro, porque eu, o sacerdote de Deus, vou administrar o teu dízimo. Botar na minha conta para comprar meu carro, minha fazenda, meus imóveis, abrir mais igreja, com o dízimo que tu dá. Tu não está dando para mim não, é para Deus. Mentirosos. E o povo preso nisso. Não olhe, porque você não pode deixar de vir buscar a bênção de Deus. Venha para o culto, hoje é o dia da vitória. Hoje Deus tem uma palavra para você. Eles centralizam tudo, escravizando o povo dentro das igrejas. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Eles centralizam a pregação dele e a direção do povo nas igrejas. Porque eles só podem ter domínio sobre vocês se você estiver dentro das igrejas deles. E para isso, vocês têm que se submeter ao batismo, aonde vocês vão se tornar membros, não é da igreja de Deus, corpo de Cristo. O batismo das igrejas deles, por eles, que vocês se submetem, vocês vão ser membros da igreja deles. Vocês vão estar inseridos no reino deles, onde eles governam sobre vocês. Não é no reino de Cristo. Eles são mentirosos. Eles pregam mentira. Quando você se submete, olha, não pode deixar de vir a ceia. Tem que estar vindo a ceia para ter comunhão com a igreja. A comunhão que você está tendo é com a igreja dele, não é com a igreja de Cristo. Para você estar em comunhão, ligado na igreja de Cristo, tem que ser convertido a Cristo, para você estar ligado como membro no corpo de Cristo, igreja de Deus. Não é dentro de nenhum ritual dentro da igreja do homem. A comunhão que nós temos que ter com os irmãos não é dentro de ajuntamento de igreja, não é através de ceia, é através da fé, ligado pelo Espírito Santo. Em Cristo, estamos em comunhão e todos ligados num só corpo, igreja de Deus. Mas eles criam as mentiras para prender o povo. Não. Se você não for batizado, não é salvo. Se você não guardar o sábado, não é salvo. Se você não der o dízimo, não é salvo. Se você não tomar ceia, não estiver na igreja, não estiver submisso na autoridade do teu pastor, tu está em maldição. Tu está em desobediência. É mentira. Tudo isso que eles fazem é para manipular, cauterizando a mente de vocês, escravizar, robotizar vocês, no domínio deles, que ele controla vocês com essa mentira de que é para Deus, para vocês manter dentro da igreja dele como negócio deles. Para manter o funcionamento do império deles. Para que eles possam estar sentados na cadeira de rei, governando sobre vocês. Porque eles só têm autoridade e só governam porque vocês estão lá para servi-los. E Jesus não nos mandou estar submisso e servindo a nenhum homem dentro de nenhum ministério. A vida com Deus não é por aí. É isso que eu prego, irmãos. Eu prego a verdade condenando essas muitas mentiras que é pregada dentro das muitas igrejas, pelos muitos pastores, que são mentiras, que está tirando você do caminho da verdade. Olha o que o próprio Senhor Jesus vai dizer em Apocalipse 18:4. Vamos ler Apocalipse capítulo 18. Vamos ler o que diz o versículo 4. Escuta aí, meu irmão. Olha o que diz a palavra. E houve outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Irmãos, essa semana eu estava dando um estudo aqui, um esclarecimento, sobre a grande prostituta e a Babilônia. Sabe o que significa? Quem é a grande prostituta e a Babilônia? Alguém diz, não, é a igreja católica. Quer dizer que a evangélica não, né? A espírita não. A budista não. Sabe quem é a grande Babilônia e a prostituta? Não é uma igreja, uma denominação. É um sistema religioso. A advertência de Deus é: sai dela, povo meu. Saiam do sistema. Porque no sistema vocês vão estar corrompidos, mergulhados no pecado, andando contrário à direção de Deus. E foi isso que aconteceu
na primeira e grande apostasia da Igreja de Cristo, as pessoas. Sabe por quê? Porque se filiaram ao sistema religioso católico romano e apostataram da fé em Cristo, deixaram a liberdade de Cristo e foram se escravizar, sendo propriedade e negócio, servindo, consagrando sua vida não mais a Deus por Cristo, mas dentro de um sistema religioso, na vida escrava de servidão, no legalismo religioso. Sai dela, povo meu. Saiam do sistema religioso. Se vocês quiserem viver uma vida com Deus, saiam do sistema religioso. Não importa se é católico, evangélico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, seja qual for a religião. Indiana, africana, chinesa, japonesa. O único caminho é Cristo. A vida com Deus é em Cristo. E não por nenhuma religião ou igreja, instituição religiosa, nenhuma. Então é isso que eu prego, irmão. Condenando essa mentira, pregada dentro das igrejas por esses pastores, e levando a verdade, para que quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê será salvo. Quem não crê, quem não der ouvido, permanece na mentira, no engano e condenado. Indo para a eternidade sem Deus. Sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Mas quem der ouvido à verdade e crê nela será salvo. Foi isso que Jesus disse. Amém, meus amados irmãos? Então está aqui mais uma explicação do seu irmão. Em Cristo Jesus, irmão Wellington Ramos, sempre compromissado com o reino de Deus, cumprindo o ministério que foi me dado de pregar, comunicar a verdade do Evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Se você quiser mais instrução, esclarecimento, conhecer mais a verdade de Deus, leia a Bíblia, ou então entre no meu canal no YouTube, no Facebook, no Kawaii, está lá vários vídeos com vários temas, instruções e esclarecimento, esperando você para levar para você conteúdo para te dar o conhecimento da verdade, para te esclarecer nos vídeos de instruções que esse irmão que fala com você, irmão Wellington Ramos, tem trabalhado aqui em prol do reino de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, Igreja de Deus, que somos nós, membros, que estamos em qualquer lugar deste mundo, planeta Terra. Todo canto da terra tem um membro do corpo de Cristo. E a congregação universal vai se dar no dia em que Jesus vier. Todos nós vamos estar sendo levados ao encontro do Senhor para estar com Ele na eternidade. Grande e glorioso dia será esse. Ora, vem Senhor Jesus. Aguarde esta promessa. Se alegre nessa esperança. Tenha paciência na tribulação. Persevere na oração, cuidando da tua vida, na doutrina de Cristo, para não apostatar da fé. Amém?